Olá, quer entender um pouquinho mais sobre a minha metodologia? Então nesse vídeo eu vou te dar mais detalhes de como é que funciona a terapia de reintegração implícita. Eu sei que para você, provavelmente, talvez seja a primeira vez que você esteja entrando em contato com esse nome. Sim, porque é uma metodologia nova, tem menos de 5 anos que ela foi desenvolvida, mas ela tem um embasamento e uma maneira diferente de ver o ser humano. Então, a terapia de reintegração implícita ela tem as suas próprias regras, a sua própria maneira de ver o ser humano, e é sobre isso que eu quero te explicar. Para nós não faz mais sentido você ficar fazendo terapia toda semana, por meses ou por anos. Não quer dizer que está errado, mas a gente costuma dizer que quem sofre tem pressa. Ou seja, a pessoa que está numa depressão, que está tendo crise de ansiedade, de pânico, ou qualquer que seja o que te traz até aqui nesse momento, a pessoa tem pressa de se libertar disso. Ninguém gosta de ficar sofrendo e mexendo nessas dores sem saber quando que aquilo vai acabar. Então a grande maioria dos pacientes que chegam aqui no consultório, inclusive, estão com uma vida que a gente pode dizer que é uma vida boa. Ou seja, ela tem uma estabilidade muitas vezes financeira, ou tem um emprego bacana, ou até mesmo a sua própria empresa. Muitas vezes está num casamento legal, bacana, com os seus filhos. Ou seja, ela tem tudo para estar bem, mas ali dentro dela não está. Ou seja, não faz sentido aquilo que ela está sentindo. Seja uma tristeza, uma raiva, um medo, é algo ali que está exagerado, que não tem um motivo aparente para aquilo. Ou seja, se você está no sofrimento que não faz sentido, é justamente onde entra o processo da terapia de reintegração implícita. Ou seja, a pessoa tem um conflito. Eu quero fazer algo, mas parece que tem algo que me impede. Então a pessoa se sente incapaz, se sente impotente, se sente travada, bloqueada, enfim, são vários nomes que as pessoas costumam dar aqui no consultório. E a ideia da TRI é justamente atuar nesse conflito, entendendo o que é que está mantendo a pessoa naquele sofrimento. A partir do momento que eu resolvo esse conflito que já está te impedindo de viver, aí sim você consegue ter a independência na sua vida. Então, quando a gente fala eu assumo minha vida, é justamente isso. Eu quero te dar independência. Não quero me transformar numa bengala que você tenha que depender de fazer terapia toda semana, por meses ou por anos, ou quem sabe até mesmo ficar refém da medicação para que você consiga sobreviver. E a ideia é justamente essa, num processo muito mais assertivo, focado de poucas sessões, ou seja, uma terapia breve, onde tem início e tem fim, e aí o acompanhamento pode variar de 2 a 5 meses, e é por isso que a gente faz uma consulta inicial, justamente para eu entender qual é a tua situação, te explicar exatamente como é que funciona o tratamento, e aí sim a gente definir a melhor maneira para o seu caso. Porque todo o tratamento ele é individual e a gente faz isso de maneira específica, individualizada, entendendo as particularidades de cada um. Ou seja, pode vir 10, 20, 50, 100 ou 1000 pessoas aqui dizendo que tem depressão, por exemplo. O que cada pessoa passou ao longo da vida dela para chegar nisso que a gente chama de depressão é completamente diferente. Então não será feito um protocolo e a própria terapia ela não tem um tempo exato. A gente começa a sessão e você só sai daqui quando a gente realmente compreender, entender o que é que está por trás disso. Então pode ser que dure 1h30, 1h40, 2 horas, não tem um tempo exato. A questão é, a gente precisa ter facilidade de resolver isso de uma maneira rápida e eficaz para que você consiga ter essa independência e assumir o controle da sua vida. Então se você realmente quer uma metodologia eficaz, que possui mais de 90% de sucesso, em até 3 sessões, com embasamento neurocientífico, sem promessas de mágica ou de milagre, entre em contato com a gente, marca a sua consulta e eu te vejo do lado de